Olá, vamos mais uma aula, né? De geografia. Nesse exato momento, nós vamos estar falando agora sobre urbanização mundial e brasileira, tá? Então vamos lá. Urbanização no Brasil, professora Alcineia. Nós vamos falar sobre o Brasil urbano, a passagem do Brasil rural para o urbano, cidade, tamanho e suas funções, o setor de economia, a hierarquia urbana, aos problemas da urbanização, né? Então, aqui quando nós falamos sobre a urbanização, pessoal, a urbanização ela começou desde a Revolução Industrial, né? Onde as pessoas saíam da zona rural para a cidade. Então, significava o quê? Era a transferência das pessoas da zona rural para a zona urbana. Então, a maioria deles para eles iam para a cidade em procura de melhoria de vida, melhores condições de viver, né, de saúde, de escola, de outros bens que eles pudessem viver do que eles viviam antes. E no Brasil, né, também começou na forma mais tarde, começou na forma da década de 45, né? A nossa população era totalmente rural, né? Nós podemos ver aqui uma paisagem rural, outra paisagem urbana. E hoje o nosso país é quase totalmente urbano. Então, na parte rural, né? Rural urbano, na parte rural a paisagem ainda praticamente são preservadas. Na parte rural intensamente modificada, né? A população é esparsa, né? O centro urbano já é mais uma população concentrada, e a rural ela é mais pro lado agrícola, de agropecuária, né? Plantações, gado, enquanto na zona urbana nós vamos encontrar setor secundário, que é indústria, e terciário, que é serviços e comércio. Há poucas edificações, né? Alguns lugares fomos pequenas vilas, e na parte urbana não, você encontra ruas, calçadas, casa, edifício e assim por diante, tá? Hoje em dia a paisagem rural, né, ela está sendo muito modificada devido à agropecuária. Aqui a paisagem do Brasil rural para o urbano. Ela começou na década de 60, né? Nós podemos observar aqui, ó, tá? Na década de 50, a população ainda era total, a maioria era rural, né? E tinha aí 63% era rural, enquanto 36% era urbana. Na década de 70, a parte urbana já começou a aumentar, porque na década de 60 começou totalmente o país, começou a parte de industrialização, e nisso, né, houve a maior concentração da população na cidade. Na década de 90, aqui nós temos 75%, né, de urbano e 24% de rural. Em 2010, nós vamos observar aqui que nós só temos 15% de rural. Então, se nós formos analisar o mapa aqui, ó, o crescimento dessa população, no sul nós temos 15% que é rural. Aqui no centro-oeste nós temos ainda 11,2%. Aqui na sudeste nós temos 7,1%, nordeste 26% ainda, no norte também, tá? E ainda, enquanto vocês podem observar que a população urbana é a maior dentro do nosso país. Tá, naquela época, como que surgiu aí as cidades, né? As cidades, ela surgiu desde a época da civilização, a época da Mesopotâmia. Então, elas foram formadas tipo aldeias, né? Nessas aldeias, né, houve mudando a vida das famílias, né? Eles passaram a se organizar depois da Revolução Agrícola, né?
alguma dessas técnicas, como irrigação, né, produção, extensão de alimento para o consumo, que pode dar origem ao comércio. Então, naquela época, né, eles plantavam, viviam em aldeias, né, eles, para a produção deles, eles plantavam para o seu consumo, e só que depois eles começaram a comercializar a troca de mercadoria. Então, essas trocas de mercadoria deu origem ao quê? Ao comércio, tá? E aí surgiu as cidades. As cidades, elas podem ser espontânea ou planejada. Né? A espontânea, ela cresce a partir de um núcleo inicial, sem nenhum planejamento, tá? Não tem nenhum um plano de direção, né? De diretor de uma cidade. Vou dar um exemplo da nossa cidade. A nossa cidade, ela é uma cidade espontânea, né? Que surgiu ali nas margens da Lagoa Feia e também nas margens do Vão do Paraná. As cidades planejadas, elas crescem a partir de um plano que foi elaborado, a partir de um projeto. Nós temos Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Palmas, no Brasil. Lá nos países fora, nós temos Washington, nos Estados Unidos, Canberra, na Austrália, que são exemplos de cidades planejadas, que tem o papel de exercer, né, a sua capital. Aqui, ó. As cidades espontâneas se originam de um povoado formado por grupo de pessoas. Com o tempo, ela vai se crescendo, transformando em cidades. Nós temos um exemplo aqui de São Paulo. Cidade planejada é aquela que tem obedece um determinado projeto, com ruas e avenidas traçadas antes de edificações. Já nasce como cidade, que é o nosso caso de Brasília. Na cidade, ela tem o quê? O tamanho e suas funções, né? Esses tamanhos, suas funções, ela tem a sede de município, ela apresenta diversos tamanhos, apresenta diversas funções, concentra o poder político, por exemplo, Brasília concentra todo o poder público, né? Toda a parte administrativa está em Brasília, então Brasília não é uma cidade administrativa. Por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade turística, São Paulo é uma cidade industrializada, né? E cada cidade tem as suas funções. E essas cidades, que elas, diante das suas funções, sua participação, elas têm um estatuto, né? Esse estatuto são um estatuto da cidade, onde tem as normas, as regras, né, que tem que funcionar dentro de uma cidade. Aqui nós temos a mudança, as cidades, né? Aqui vem mostrando a visita de uma ilha, da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, no passado. Vocês podem observar como que era, né, praticamente natural, e hoje atualmente como ela é, né? Então ela vem sendo construída, ela foi construída, né? Hoje como que ela é hoje, né? A cidade aqui vocês veem a diferença para essa foto. Então, cada dia ela foi se modificando, né, pela sociedade de acordo com suas necessidades. Quais são os setores de economia que nós temos? Nós temos o setor primário, né, que é baseado na agricultura, na agropecuária, né, silvicultura, extrativismo vegetal, animal e mineral. São o setor que fornece o que? Matérias-primas a outros setores. O setor secundário, ele é outro que corresponde às atividades ligadas à matéria-prima, às indústrias da área civil, né? Então, ela faz parte da atividade civil, pertence ao setor secundário. O setor terciário corresponde às atividades de comércio, né? E as prestações de serviço. Esse setor é característico da cidade. Toda cidade tem esse setor, porque ele presta ali comércio, né? Nós sabemos o que é, e as prestações de serviço são a saúde, a segurança, a educação, tá? São setores terciários. O setor, né, primário, como vocês estão vendo, é a área rural, né, agropecuária e extrativismo. O setor secundário vem a área de indústria, construção civil, mineração moderna em larga escala. E aqui o setor
econômico, nós temos aí os prestações de serviço, hospital, escritório, delegacia, bombeiro, escola e assim por diante. Aqui nós temos a função urbana, é a especialização da cidade em um setor econômico, tá? Aqui nós temos cidades turísticas, nós temos Fortaleza, né? E nós temos Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, são cidades, a função delas é turística, né? Tudo, o comércio dela é baseado, voltado para o turismo. As cidades portuárias, que tem Fortaleza, tem Manaus, tem Santos, tem Tubarão, em Espírito Santo, são a cidade onde ficam os portos, né, que faz as exportações, né, para o exterior. Cidades comerciais são os grandes comércios que nós temos, né? Aqui eu botei Ribeirão Preto, mas nós temos Goiânia, né? Aqui em Goiânia nós temos a cidade de Anápolis, que é industriais, tá? Formosa também é uma cidade comercial, quando tem grande base, né, de comércio. E nós vamos falar sobre hierarquia urbana. Essas hierarquias urbanas são formadas, né, por várias chamadas metrópoles, que podem ser globais, nacionais, regionais, centro-regionais, sub-regionais e centro-locais. As globais são cidades que influem não somente no território nacional, mas também no exterior. Ela tem grande variedade de serviços especializadas, né, onde funcionam as bolsas de valores e tudo. Aqui nós temos, né, São Paulo, nós temos Nova York. Nacionais são cidades que, por seus serviços, atividade influi em todo o país. Aqui nós temos o Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, né? As regionais são algumas capitais de estado que apresentam grande concentração da população, que atuam na área de influência de uma região, porém não tanto metrópole quanto as metrópoles nacionais. Tá? Regionais é aquela que se destaca dentro da sua própria região. Centro-regionais e sub-regionais são cidades médias que oferecem bens e serviços às cidades menores à sua volta, né? São menores que as metrópoles nacionais e regionais. E nós temos também cidades centros locais. São pequenas cidades que atraem a população da área rural ao seu entorno, tá? Aqui vem mostrando, né, a hierarquia urbana no nosso país. A metrópole global, nós temos aqui Rio de Janeiro e São Paulo. Metrópole nacional, nós temos São Paulo, né? Nós vamos encontrar aqui também metrópole regional, nós temos Goiânia, nós temos Brasília, né? Nós temos aqui Porto Alegre, Recife, Fortaleza, são metrópoles regionais, tá? Eu vim mostrando ali as metrópoles que temos aqui. Essa aqui, região metropolitana, né? Nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, né? São cidades, regiões metropolitanas. Igual fala, em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, aí vem ali, vem chamado Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, né? São cidades que são perto, tá? Aqui o eixo Rio-São Paulo, a megalópole brasileira, são maiores, tá? Liga São Paulo a Rio de Janeiro, tá? São as megalópolis. E aqui, né, nós temos um mapa mental que vem mostrando, mega cidade, qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes, tá? No caso de São Paulo é uma. Região metropolitana, então, se for quando ocorre conurbação entre uma metrópole e cidades menores. Vou dar um exemplo para vocês. São Paulo ali é a cidade maior e as outras cidades ao redor são chamar região metropolitana, né? Ali. Aqui em Brasília também acontece isso. As cidades estão pronto piloto, aí vem as outras cidades ao redor que são chamadas região metropolitana. Aqui nós temos megalópolis, são a junção física de duas
demais metrópoles, né? Metrópole é a cidade que se destaca, que está se destacando, né, no país pela sua renda, pelas empresas e bolsa de valores, outros lugares que aqui no Brasil se chama São Paulo. Crescimento urbano. Nos países ricos, né, esse crescimento urbano ele foi lento, mas foi planejado, tá? As periferias de lá parece um centro, né, das cidades de países pobres. Aqui, nos países pobres, foi rápido, desorganizado, tá? O crescimento urbano foi tipo uma explosão demográfica, né, o que hoje deu origem às favelas, né? As favelas têm grandes problemas, né, de saneamento, de estrutura, tá? E aqui vem falando, urbanização, como eu falei para vocês, é o crescimento da população urbana maior que o crescimento da população nas áreas rurais, tá? E o crescimento urbano, chamado também o crescimento da cidade, refere-se às infraestruturas, urbano asfaltamento, né, construção, saneamento, base e outro. País urbano é aquele que, né, a mais de 50% da população está na cidade. O nosso é um país urbano. Qual foi o marco aí da urbanização? Foi a Revolução Industrial, que estimulou o êxodo rural com a criação de emprego nas indústrias, né? E a conurbação, como eu expliquei para vocês, são a junção física horizontal de duas cidades ou mais cidades, né? Aqui tem uma cidade, a área conurbada, aqui uma cidade que é outra. Então, essa área aqui, elas se ligam uma à outra, se tornaram uma área conurbada. Vamos dar um exemplo ligando Ceilândia com outra cidade, Tabatinga, formando né, a junção dos juntos, então são chamadas área de conurbada. O que é uma cidade? No Brasil é considerada a cidade do município que possui sede administrativa, que é a prefeitura, que é no número acima de 4.000 já é considerado cidade, né, que possui a capacidade para sustentar os seus gastos, tá? Aí já é considerado cidade. Aqui eu vou mostrar a classificação para vocês. Cidade de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Londrina, Juiz de Fora. Metrópole, nós temos regional Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza. Nacional, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo. Região metropolitana, Grande São Paulo, Grande BH, Grande Rio de Janeiro. Cidade global, nós temos Londres, Tóquio, Nova York, Cidade do México e São Paulo. Megacidades, cidades maiores, Caratim, Taca, Jakarta, Cidade do México e São Paulo. Hierarquia urbana, né, de acordo foi elaborado pelo IBGE, né, abrange variável com tamanho e importância da cidade. As metrópoles nacionais, elas têm aí, enquanto o primeiro nível da gestão territorial, né, para os centros localizados em todos os países. As nacionais são Rio de Janeiro e São Paulo. As nacionais. As regionais é o segundo nível de gestão territorial e exercem influência na macro-região onde se encontra, né, na própria região delas. São metrorregionais Belém, né, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador. As capitais regionais constituem o terceiro nível de gestão, né? Elas influenciam no estado e nos estados próximos, tá? Outro problema também que vem trazendo muito na questão da urbanização são a questão dos problemas urbanos. Quais são esses problemas urbanos? A questão do lixo, a questão da poluição sonora, poluição do ar, né? Nós temos aí a questão da violência, que é grande também, né? Tudo devido ao grande número de automóvel, né? Com certeza vai influenciar diretamente na qualidade do ar, alterando aí as temperaturas, né? Nos centros urbanos, né? E afeta também a saúde da população. O acúmulo de lixo na cidade, né? Deposição de lixões a céu aberto, também compromete a saúde pública e o meio ambiente. Um dos problemas mais nós vimos hoje. Então, os principais
urbano no Brasil que aconteceu. Foi a urbanização ela foi acelerada demais, desordenada, ausência de planejamento urbano, né? O crescimento dessas áreas periféricas, sem infraestrutura nenhuma, que é a favelização, né? Nós podemos olhar essa parte que é uma favela e aqui é uma parte, né, dos prédios onde fica o quê? A classe mais alta, né? As desigualdades sociais e a violência urbana. Nós vamos encontrar também diversos tipos de poluição sonora, visual, atmosférica e o trânsito caótico também. Aqui nós vemos mostrando os problemas ambientais, né, urbanos. A ilha de calor, que os centros, né, com temperatura mais elevada do que a periferia, que é causado pela poluição, desmatamento e asfaltamento. Aí com isso a causa o efeito estufa, que é um processo, né, intensificado pelo homem, consiste na elevação da temperatura global. A chuva ácida, né, aqui no Brasil nós não temos, devido a essa chuva ácida, acontece devido ao grande número de industrialização. Impacto sobre os recursos hídricos, poluição da água, que é a falta de fiscalização, a falta de conscientização, a falta de informação sobre as consequências do mau uso, né? E a gente vê isso direto na televisão mostrando. Aqui vem mostrando, né, o problema das favelas, né? Uma favela, né, tem toda falta de estrutura e tudo. Aqui vem falar a mobilidade nas favelas, soluções inovadoras, tá? O que acontece nas favelas? Tem alta densidade construtiva, como a gente sabe, uma casa em cima da outra, risco de deslizamentos, né? A precariedade de acessos viários, são cheios de becos, vielas, né? Que é uma rede de circulação de pedestre dentro. A mobilidade nas favelas é facilitada pelas vans como mototáxi, que além disso contribui para a economia local, né? Gerando renda, tá? Geralmente esses agentes que trabalham moram nas favelas. E aqui no Rio de Janeiro, né, o estado que tem vindo a questão de mobilidade das favelas, né, aconteceu desde 83. Aí veio fazendo, né, dentro das favelas essa mobilidade para a melhoria das pessoas. Tivemos Pavãozinho, como Santa Marta, Complexo Alemão e assim por diante. Aqui as 10 maiores que nós temos. No Brasil nós temos a Rocinha, Rio de Janeiro, Sol Nascente DF, que fica na Ceilândia, Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Coradinho, Baixada Estrada Nova Jurena, Casa Amarela, Pirambu, Paraisópolis, Cidade de Deus e Elianópolis, São Paulo. A vida é uma prova difícil e não adianta querer copiar as respostas da vida dos outros, porque as perguntas são diferentes. Uma boa semana.